Bom dia com muita alegria, bom dia Merinha, bom dia, Thanks God Every Day, nesse dia lindo, começando aí com muito amor no coração, falar das coisas do alto, né não Merinha? Seja bem-vinda, minha amiga. Então vamos lá, nós estamos lendo essa semana Filipenses 3, versículos 13 e 14, então vamos lá nos inspirar na palavra de Deus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma das primeiras coisas, talvez a primeira coisa que nós precisamos ajustar na nossa mentalidade é ter certeza no nosso coração de que Deus é bom e tem coisas boas para nós. Nós vivemos num mundo muito escasso, um mundo onde foi nos ensinado a não querer muito, a não desejar tanto, né? E quando nós fazemos esse primeiro ajuste, que é o ajuste que Deus é bom, Deus é dono de todas as coisas e que tem coisas boas para nós, nós temos coragem, não de reclamar de forma alguma ou de ficar insatisfeito com o que nós temos, mas saber que Deus tem muito mais para nós. Se nós olharmos para os nossos resultados, para a nossa vida, nós vamos ver que nós temos resultados compatíveis com os bloqueios que nós tivemos. O que significa isso? Significa que nossa vida ela tem muitas áreas, são 12 áreas, dizendo assim, pode ser diferente, mas em média 12 áreas nós temos nossa vida. Essas 12 áreas contemplam as 3 partes do que nós somos, né? Corpo, alma e espírito. E essas 12 áreas nós temos direito a uma vida plena nas 12 áreas. Mas foi nos ensinado, né, através dos bloqueios, que nós não podemos ter todas as coisas, né? Aí tem aquela brincadeira lá antiga, né? Sorte no amor, azar no jogo. Ou seja, se eu tenho uma coisa boa de um lado, eu não posso querer todas as coisas. Mas na verdade Jesus diz justamente o contrário. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Vida em abundância significa plenitude, significa todas as áreas. Então se existem áreas, e existem áreas que nós já estamos bem, glória a Deus, é só manter, só fazer a manutenção dessas áreas que estão bem, que nós alcançamos o que nós desejamos, mas existem muitas outras áreas e que nós não temos ainda e que foi nos ensinado através de um bloqueio de que nós não temos o direito de sermos felizes ou de sermos plenos nessa determinada área. Bom dia, Sueli, bom dia, Alisson, sejam bem-vindos. Então, hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, é até um tabu, eu vou falar sobre sexualidade. Bloqueios de sexualidade. Por que será que é um tabu, né? Tem muitas pessoas muitas mesmo, que preferem não falar nesse assunto. Tem muitas pessoas que preferem guardar isso debaixo do tapete e deixar bem quietinho. E nós vamos ter aqui a ousadia de falar isso falando da palavra de Deus. Fala, André, como é que você fala de sexo e começa a ler na Bíblia? Porque tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, uma das quebras que nós temos que ter em relação à sexualidade é saber que quem fez foi Deus. E por que então que nós temos às vezes tantas informações diferentes disso no nosso coração? Tem a ver com os bloqueios, né? Eu falei com vocês que essa semana eu vou falar sobre 5 principais bloqueios. Eu tive um processo esse ano muito bacana de altos desbloqueios. Começou exatamente no dia 1º de janeiro. Não foi uma coisa acidental, não foi por acaso. Eu me propus a esse processo. Então eu convido para que você também, ei Sejane, seja bem-vinda, lindona. Eu proponho que você também tenha essa coragem, porque, gente, primeira coisa, tem que ter coragem, tá? Porque a sexualidade, bom dia, amiga, a sexualidade e qualquer uma outra área da vida, quando nós não temos plenitude em determinada área, tem alguma dor por trás disso. Então, quando eu falo que tem que ter coragem, é coragem para mexer nas coisas escondidas, nos arquivos escondidos, né? E eu passei por esse processo e eu cataloguei 18. Eu, Andréia, passei por 18 desbloqueios durante esse ano. E por que eu sei 18? Porque eu fui fazer uma espécie de diário, né? Eu fui fazendo ao longo desse ano uma espécie de diário. E eu tenho muito orgulho, né? Elília, bom dia, lindona. Eu tenho muito orgulho de ver esse diário, por quê? Porque é a minha história sendo desenrolada, né?
quebras sendo feitas nesse processo. Então eu tenho orgulho do processo que eu tive coragem de entrar. E eu tô contando isso pra vocês simplesmente para provocar você de querer entrar nesse processo. E você pode tirar o ano de 2022 para resolver. Todos eu não digo, porque eu não tinha só 18, tá? 18 foi o que eu cataloguei, alguns acho que aconteceu, eu nem percebi, e tem outros que eu não sei, que eu sou bloqueada ainda. E que provavelmente não, certeza, em 2022 eu vou descobrir muito bloqueio, que tá bem guardadinho, que eu escondi tão bem, que nem mexendo com isso tanto no 2021 eu não consegui chegar nele, né? Então o convite que eu passo pra você é esse: tenha coragem de mexer com coisas escondidas, né? Tem coisas escondidas dentro de nós e que nos tira o direito, né, dessa vida plena. Só que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então é pra mim e é pra você. Aí você pode perguntar: André, como é que eu descubro se eu tenho bloqueio? Que bloqueios que eu tenho? Basta olhar pra dentro de você mesmo. Quando algumas coisas te incomodam, você vê algumas pessoas fazendo alguma coisa e aquilo te dá aquele mal-estar, ali cabe uma pergunta. Você faz pergunta pra você faz pergunta pra Deus. Por que isso tá me incomodando tanto? Tem hora que até a alegria de alguém nos incomoda. Um casal que tá muito bem, que fica mostrando que tá muito bem. Eu não tô querendo dizer que tem que mostrar ou não tem que mostrar, mas se o casal mostrou que tá bem demais e isso me incomodou, isso deve trazer pra mim uma pergunta. Por que me incomoda tanto ver esse casal demonstrando que está tão bem, né? E aí muitas outras coisas. Quando nós temos o bloqueio da sexualidade, ontem eu falei do bloqueio da religiosidade. E eu disse que o bloqueio da religiosidade é o pai de quase todos os bloqueios, né? Ei, Polly, bom dia, lindona. Então a religiosidade é o pai de quase todos os bloqueios, se não de todos. E a sexualidade é um dos filhos dele, né? Mas não vem só por religiosidade, não. O bloqueio de sexualidade pode vir também por moralidade, excesso de moralidade, educação muito rígida, ou então de experiência sexual na infância, né? Pode ser abuso sexual de qualquer nível. Porque o que determina o tamanho do estrago não é o tamanho do abuso, é como a criança viveu aquela situação. Porque às vezes pode vir um bloqueio, por exemplo, de uma situação que os pais nem tiveram culpa, como por exemplo, os pais estão tendo relação sexual no quarto e a criança entra de uma vez. Isso soa para a criança como um abuso, ele vai viver como um abuso sexual, mas na verdade os pais não fizeram o abuso. Mas naquele momento, o que escapou o controle ali, a criança pode ver aquela situação e ter uma leitura de muita dor, e ela nunca vai saber resolver isso se ela não olhar para dentro. Então a sexualidade, como que eu sei que eu tenho um bloqueio de sexualidade? Olhando para a minha vida sexual, como eu estou na minha vida sexual. Gente, tem muita gente, isso dói muito no meu coração, porque trabalhando com mulheres já há tantos anos, não é comum ver, por exemplo, uma mulher que está bem casada, que está casada, que tem uma pessoa bacana, que tem um companheiro legal, que tem uma unidade ali junto com aquele companheiro, com aquele marido dela e tudo, e aquela mulher vai e fala que nunca teve um orgasmo, ou que melhor não mexer com isso, ou que isso não é importante. Nós vamos lembrar aqui que faz parte da vida em abundância. O sexo não está separado da vida em abundância, faz parte, é um dos lados dessa vida em abundância. E tem muitas pessoas que de verdade preferem não falar no assunto. E essas pessoas, quanto mais machucadas elas estão, mais a resposta é pronta e rápida. Se a gente não mexe nesse assunto, a pessoa fala: não, pra que isso? Eu já estou bem em outras áreas. Eu já estou bem financeiramente, ou eu estou bem casado, ou eu estou bem com meus filhos, ou eu estou bem profissionalmente, qualquer coisa ela vai inventar para não mexer com aquilo. Mas não é por causa da sexualidade em si, mas da experiência que ela teve no passado. E é importante lembrar que bloqueio de sexualidade não é só com mulheres, tá? Às vezes a gente pensa assim: bom dia, quem tá chegando aí agora. A gente pensa que são mulheres que são bloqueadas porque não gosta de sexo, porque nega o sexo com o marido, enfim. É mais fácil nós percebermos o bloqueio da sexualidade com as mulheres, é mais fácil. Mas tem muito homem bloqueado sexualmente. E como é que um homem vai perceber se ele é bloqueado sexualmente? Tem tantos homens que têm necessidade de sexo desordenado. Tem homens que nunca estão satisfeitos, talvez você conheça alguém assim. Homens que têm necessidade de estar
com uma pessoa, depois pega outra pessoa, depois pega outra pessoa, numa angústia na vida sexual, e ele acha que isso está correto, porque na nossa sociedade é valorizado esse homem garanhão, esse homem pegador. Então, mas só que isso, essa também é uma dor dele, né? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, puxa vida, o cara é um sacana, o cara é um idiota, o cara é não sei o quê. Não, ali por trás também daquele homem tem uma dor, né? Então a sexualidade, ela pode ter sido tanto para homem como para mulher, porque é a criança, menino ou menina, que sofre alguma questão na área da sexualidade. Então nós temos que primeiro olhar que tudo que Deus faz é bom, mas o inimigo de Deus, ele vem tirando esse lado bom e colocando uma coisa negativa. Então ele transforma o que Deus fez na nossa cabeça, né? Que ele não tem como transformar isso de verdade. O sexo foi criado por Deus e sempre vai ser bom. Mas então, se eu não tenho uma experiência boa nessa área, se eu não consigo viver o melhor de Deus nessa área, o que aconteceu? Então, provavelmente, o inimigo de Deus bloqueou alguém que te bloqueou. Então, normalmente, assim, um abusador de criança, nós temos às vezes uma ira em cima, né? E realmente é muito difícil de entender essa questão, mas um abusador de criança, um pedófilo, ou então alguém que de alguma forma mexe com uma criança na área sexual ali, que é uma coisa tão abominável, na verdade, muitas vezes, quase sempre, esse abusador, ele foi abusado na infância. Ele foi abusado na infância. E também, eu estou falando aqui de uma questão muito clara, que é a questão de abusar de uma criança. Pausada aqui. Deu uma pausada, mas já voltou. Eu tô aqui no 4G hoje, que o Wi-Fi deu pepino. Mas vamos lá, que isso não vai ser motivo pra gente parar, não. Então, olha só. Eu estou falando de abuso, que é muito comum. É muito comum mesmo. É mais comum do que nós pensamos. Mas como é uma coisa que a maioria das pessoas não gostam de falar, porque é uma coisa que traz vergonha, que traz culpa, inclusive, é interessante como que uma pessoa que foi abusada na infância, ela se sente culpada. Aí traz um outro bloqueio. Nós vamos falar sobre esse bloqueio, acho que essa semana ainda, acho que eu vou falar dele ainda, que é o bloqueio da culpa. A culpa, pra mim, foi o bloqueio mais forte que eu tive, e eu não sabia que eu tinha um bloqueio de culpa. Então, também ser abusado, quem foi abusado na infância e tudo, também traz essa questão da culpa muito forte, né? Porque o abusador, ele leva o abusado, a criança, a entender que ele desejou isso. É uma coisa meio louca, né? Mas não é a única forma de passar por isso, não. Na verdade, esse bloqueio na sexualidade, ele pode vir também, e é muito comum, de uma educação extremamente opressiva, né? Opressora, né? Então, uma criança que foi criada por pais ou educadores muito moralista, muito opressor, ele também vai levar para a vida esse bloqueio. Uma situação muito comum, por exemplo, é o seguinte: pais de meninas de uma outra época, né, de uma cabeça um pouco mais antiga aí, pode criar filhas dizendo que o sexo é ruim, que o sexo é uma obrigação dentro do casamento, que o sexo é bom para o homem. Muito comum isso, tá? Mais comum do que a gente pensa. Então era uma forma dos pais terem uma espécie de controle sobre a criança, ou aliás sobre aquela menina, para que ela não faça coisas erradas, né? Aí já tem as palavras que vêm ajudando a reforçar o bloqueio, né? As coisas erradas, né? O que seria coisas erradas? Ter relação sexual. Então, ao invés de educar essa criança, depois o adolescente, para fazer boas escolhas na vida, é mais comum colocar medo nessa criança. E aí colocar, olha, não é bom, é uma obrigação. Também, então, quem teve essa educação muito repressora vai ter esse bloqueio e muita dificuldade de se soltar, de viver o melhor de Deus dentro da sexualidade, né? Então tudo isso vai trazendo uma casca, uma proteção. E uma das coisas mais comuns, né, de novo, eu repito, lidando com mulheres a vida inteira, vocês não têm noção tanto de coisas que eu já ouvi, né, das mulheres mesmo, né? Então, pessoas que estão com alguém que tá bacana, que tem um relacionamento legal, que tá tudo certinho ali, mas não consegue ter uma vida sexual plena. Por quê? E nem ela sabe. Na verdade, ela vai encontrar motivos para justificar isso. Aí vai falar assim: meu marido só pensa em sexo. Mas não tem como eu ficar bem com meu marido, ele só pensa em sexo, né? Ele não olha pra mim, né? Ou então, meu marido quer fazer algumas coisas que eu não concordo, e vai colocando um monte de explicações pra justificar
Enquanto eu justifico para o outro, eu estou justificando para mim mesmo. Tipo, quieta, fica calminha aí, porque você não tá bem no sexo, mas tá tudo certo, é porque seu companheiro não é bom, porque você... E você começa a colocar a culpa nas pessoas erradas, né? A gente erra o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós perdemos a oportunidade de resolver o problema. E como que nós podemos resolver esse problema, Andréia? Fazendo perguntas de novo, né? Então, se o meu companheiro, a minha companheira, se essa pessoa, ela me irrita tanto quando ela fala alguma coisa, quando ela quer alguma coisa nessa área sexual, tá me irritando tanto, tá me deixando numa saia justa, ao invés de dizer que ele ou ela, e colocar o dedinho e apontar lá, ele ou ela, ele que está fazendo isso comigo, ela que não me entende isso e isso, o mais produtivo é olhar para mim e perguntar por que isso me incomoda tanto. O que tem nele que me incomoda tanto? O que é? Qual é o comportamento? Quando eu descubro o comportamento, por que esse comportamento me irrita tanto? E depois, por que sexo não é mais importante para mim? Por que eu penso que eu não quero, ou eu não posso, ou eu não devo ter uma relação sexual satisfatória, bacana? Satisfatória não, né, gente? Ótima, maravilhosa. O sexo é maravilhoso. O sexo é criado por Deus para trazer vida plena. Então, quando eu não consigo me soltar nisso, eu tenho que fazer as perguntas. Gente, mais importante de ter uma vida sexual aqui e agora boa é descobrir o que está por trás disso. Isso que é mais importante. Porque, na verdade, um bloqueio, ele vai contaminando a vida. Ele vai trazendo outros bloqueios. Para quê? Para reforçar aquele bloqueio antigo, para esconder muitas vezes a verdadeira história. Então, conhecer a verdadeira história vai nos trazer essa vida plena. E eu posso focar em ter uma vida sexual plena e de repente descobrir outros potenciais na minha vida. Eu posso estar me sentindo tímida, eu posso estar me sentindo não aprovada, eu posso estar me sentindo não poderosa, porque a minha vida sexual está dando respaldo para essa fragilidade na minha vida. Uma vez que eu resolvo um bloqueio, eu vou ganhar essa vida sexual excelente, mas também eu vou ganhar um outro poder, um poder de uma pessoa realizada. Então isso tudo é desejar a vida plena, né? Então elas falam, André, de verdade, esse negócio de sexo, não queria não quero mexer com isso não, eu já ouvi, né? E é interessante porque eu tenho 50 anos, né? E eu ouvi de uma amiga, uma pessoa muito querida e é muito bem casada, né? Tem filhos maravilhosos, uma pessoa com vários ganhos na vida, vários sucessos na vida, né? E ela falou comigo, tô velha demais, tem minha idade, tô velha demais pra mexer com esse negócio de sexo, eu não quero isso não, né? E ela acabou confessando, ela nunca teve um orgasmo e é casada, sei lá, acho que há uns 25 anos. Então isso tem que acender uma luz vermelha dentro de nós, né? Ou então você pode falar assim, André, eu já tive orgasmo, mas assim, minha vida é mais ou menos sexual, também tá errado, né? Não é só o orgasmo, é o caso, é um completo, uma situação completa que traz essa completude, essa plenitude para a vida. E nós temos que ter coragem para olhar para isso. Então, se sexo ainda é um tabu entre nós, isso mostra que nós temos muitas pessoas bloqueadas na sexualidade. E eu repito, como eu falei ontem, a religiosidade é um dos maiores bloqueadores. O que é religiosidade? É eu entender que tem gente que pensa... Um dia eu ouvi uma frase, uma afirmação, uma coisa mais absurda da vida. Alguém falou assim, e se Jesus voltar e eu estiver tendo relação sexual com meu marido? Pensa que louco uma pessoa pensar num negócio desse. Pensa que louco isso. Então, para ela, se ela pensa assim, se Jesus voltar e eu estiver tendo relação sexual aqui com meu marido, eu não sou digna. Então, você quer dizer o quê? Que o sexo é sujo? É isso? Será que a pessoa pensou, né? O sexo então é sujo? O sexo então não é de Deus. Tá, então se eu estiver dentro de uma igreja orando e Jesus voltar, tá tudo certo. Mas se eu estiver tendo relação sexual com meu marido, tá tudo errado. Então eu tô dizendo o quê? Que o sexo não é de Deus? Que o sexo é uma coisa, é uma obrigação que eu estou cumprindo ali, e até eu posso gostar um pouquinho, mas na verdade Deus não se agrada do que eu estou sentindo. Eu sinto prazer, mas Deus não se agrada disso. Mas Deus se agrada de me ver ajoelhado numa igreja. Olha só as loucuras onde nós estamos, né? Pensa que doideira que virou essa nossa condição de querer agradar a Deus.
Muito louco isso, totalmente confuso, totalmente diferente de tudo aquilo que Deus criou, né? E para fechar nosso raciocínio, eu quero chamar a atenção para uma questão muito delicada dentro dessa questão da sexualidade, que é um engano de Satanás muito forte, que é a questão da pornografia. Então a pornografia, ela é mais presente na vida das pessoas do que a gente pensa. A gente não fica sabendo porque normalmente isso não é uma coisa que as pessoas comentam, né? Mas a pornografia é justamente a visão ruim, é a visão deturpada da sexualidade. Então quando uma pessoa ela tem costume de olhar pornografia, de ver pornografia, de estar vivendo aquela questão ali, e às vezes por um, entre aspas, bom motivo, então tem muitas mulheres que vivem ali vendo pornografia para ter uma excitação maior, para poder ficar bem com o seu companheiro, com o seu esposo, e tem muitos homens que ficam também muito comum mesmo, assim, horas e horas na pornografia. O que a pornografia traz para nós, né? A pornografia traz para nós o reforço dos nossos bloqueios. Então, se alguém precisa estar nessa vida de pornografia, isso é um engano tão forte, tão poderoso do inimigo, que uma pessoa pode passar uma vida inteira nisso. A pornografia, primeira coisa que ela traz, né, dentro para o ser humano, né, que está aí buscando uma vida plena, ela traz, na verdade, uma comparação. Aquelas pessoas que estão ali naquele momento, gente, eles não são um casal. Eles não são um casal e eles não estão tendo prazer. Eles são atriz e ator. Atriz e ator. Ali eles estão fingindo, e que aquilo ali não traz para nós a verdadeira, o sentido da união sexual. Não traz. Ali não tem amor, ali não tem prazer. Ali é o lado negativo da sexualidade. E traz um outro problema muito grave, a questão da pornografia, que é a questão da comparação, a autoestima. Então, quando eu busco a pornografia, provavelmente a minha autoestima ela já é baixa. Tendo a autoestima baixa, eu começo a ver aquilo ali e eu vejo, entre aspas bem grandes, pessoas perfeitas, tendo uma vida sexual perfeita, mas com aspas assim, gigante. Que na verdade ali é uma atriz e um ator, fingindo, para ter aquela a ereção que o homem tem, para mostrar tudo aquilo que algumas pessoas ficam tão encantadas. Ali tem medicamento colocado muitas vezes no pênis do homem para ficar com aquela ereção. Então ali não tem nada de bonito, na verdade ali não tem nada de pleno, ali é o contrário. Eles estão numa vida longe da vida plena. Não é exatamente, não é o sexo genuíno, não é mesmo. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o ser humano de uma forma tão perfeita que ele só de estar junto com a pessoa que ama, a pessoa que tem unidade, que tem cumplicidade, ali, se você deixar, se você quebrar os seus bloqueios, só de estar com a pessoa, o desejo sexual vem. Mas quando eu vou ver esse tipo de coisa e vejo ali, entre aspas, bem a perfeição, tanto de beleza, quanto de sentir prazer, parece que ali tudo é maravilhoso, eu automaticamente, o meu cérebro compara com a minha performance sexual. E isso traz um choque de realidade. Eu começo a achar que ali que é o real, que é o perfeito, e eu sou a fraca, eu sou a feia, eu sou a despreparada, eu sou a que não consegue ter uma vida sexual naquele nível. Então é muito complexo isso, mas isso é uma coisa para você resolver com Deus, né? Não precisa resolver com ninguém, outra pessoa, não precisa resolver com ninguém mesmo. Conversa com Deus, pede Ele para te mostrar, para te convencer. Eu tô só dando uma ideia bem rápida, mas quem pode te convencer é o Espírito Santo, porque a última coisa que nós queremos aqui é acusação e culpa, né? Falar, você que tá vendo pornografia, não. Deus tem um melhor para você, mas deixa Ele te convencer disso. Vai diante dele e fala, Deus, a minha vida inteira eu ouvi pornografia, a minha vida inteira eu precisei disso, eu tô assim, eu quero mudar, me ajuda. Mas quem vai te ajudar não é quem vai te acusar. Quem vai te ajudar é o ajudador. Nós temos um ajudador, nós temos um advogado, nós temos alguém que age de dentro para fora. Conversa com Deus, pede o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma característica muito linda nele, que ele é comparado ao óleo. E o óleo, quando você derrama, ele vai entrando assim, vai até nas entranhas, né? Então o Espírito Santo, se você chama ele para essa lida aí em relação à pornografia, em relação à sexualidade, primeiro, ele traz para você um convencimento muito gostoso de dentro para fora. E segundo, ele vai te mostrar
lembrar onde é que você foi bloqueada. Foi alguma coisa que você viu que te bloqueou na infância e você não está nem lembrando, ele vai te lembrar. Foi alguma coisa que você ouviu que te bloqueou e você nem está lembrando, ele vai te lembrar. Deus me lembrou de palavras que eu ouvi, de uma educação muito repressora. Eu tive uma educação muito repressora. Eu não tenho experiência de abuso sexual, mas eu tive uma educação muito repressora, muito moralista, muito religiosa, e isso que trouxe os meus bloqueios na vida sexual, né? Mas Deus me trouxe a lembrança de questões e eu ressignifiquei isso diante de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. E o melhor de Deus passa por ressignificar as nossas histórias de infância. Eu tive essa vitória e eu desejo do fundo do meu coração essa vitória na sua vida. Vamos pensar sobre isso, vamos orar sobre isso e deixa o Espírito Santo trazer a verdade para você. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã falando sobre mais um bloqueio, se Deus quiser.